Olha só a simulação que eu fiz. Então esse é um investimento, entre aspas, que milhares de brasileiros têm 1 trilhão na poupança hoje no Brasil. Então assim, vamos imaginar que você tem uma meta e essa meta é de R$ 1 milhão, tá bom? Você quer ter R$ 1 milhão investido. Para chegar na poupança, para você chegar nesse R$ 1 milhão através da poupança, você teria que investir R$ 2.250 por mês durante 30 anos e aí você teria R$ 1 milhão, ou seja, em 2050, tá? Olha, para você ter R$ 10.000 de renda por mês, tirando da poupança, né, você vai tirar a rentabilidade total ali, você teria que ter R$ 9 milhões. 9 milhões de reais. Então é basicamente impossível para o cidadão normal, para um pequeno investidor. É isso que eu quero levar para vocês. Por isso que saem da ilusão que a poupança vai te segurar algo, vai te dar uma mágica ali que vai surgir dinheiro do além. Não vai. Não vai. Tá? Hoje ela rende 1,4 ao ano. Então, assim, se você é um pequeno investidor igual eu, que não tem milhões de reais investido, a poupança não é uma saída para você. Você tem que olhar para outros investimentos. Isso aqui é impossível da gente chegar, certo? Então a gente precisa olhar para outros pontos. Então eu vou trazer uma outra simulação aqui para vocês. Quando a gente fala da sua carteira de investimento, então você estudou, né, aprendeu um pouquinho e vai montar a sua carteira. Quando você monta sua carteira, você tem aí uma média muito maior, né, do que a poupança, se você diversificar a sua carteira. E aí a gente colocou uma carteira, eu coloquei como exemplo aqui, uma carteira rendendo 8% ao ano. Tá? 8% ao ano. Você, com os mesmos R$ 2.250, você chegaria em 20 anos em 1,2 milhões de reais. Ou seja, 10 anos a menos. 10 anos a menos, tá? Se você também está pensando, mas 2.250 não consigo, Thiago, meu Deus do céu, não importa, comece com R$ 10, R$ 5. O que você não pode é ficar com isso na cabeça. Porque eu não tenho isso, então ficou pior ainda. Você tem que pensar que você inicia com pouco. Lembra daquele primeiro gráfico que eu mostrei hoje, né? Então, calma, você começa com pouco e à medida do seu capital humano também vai aumentando, né? Você vai aumentando financeiramente o seu capital financeiro e aí você vai aportando mais. Olha a outra simulação de baixo. Se você aplicasse pelos mesmos 30 anos da poupança, você teria 3,1 milhões de reais. Então olha a diferença de rentabilidade que isso dá para pessoas que sabem investir. Tá? Então, essa é um dos poderes que a renda passiva te dá quando você começar a investir de fato de uma maneira mais inteligente. Então, agora vocês podem fazer um teste aqui, que esse aqui é bem bacana. Olha só. Aqui, galera, vou tirar só os comentários aqui. Vejam só. Para ter uma renda vitalícia de R$ 10.000, a gente pode escolher alguns tipos de investimentos. Eu coloquei um tipo de investimento aqui para que vocês tenham ideia de uma opção, né? Que é claro, vocês não vão sair daqui fazendo isso, mas é uma opção para você, na escada do investidor, começando pela renda fixa e depois na renda variável, você fazer. Olha só, investindo em fundos imobiliários de uma carteira diversificada e não só num fundo imobiliário, você poderia ter um 0,57% ao mês, mais ou menos, de dividend yield, que a gente chama, que é o percentual de rentabilidade. Para você chegar em 10 mil, você precisaria de 1,8 milhões. É um valor alto, se a gente olhar agora, né? Eu não tenho pouco, ok, né? Agora, se você investir por um longo período de tempo, esse 1,8 milhões pode chegar para você. Se você não fizer nada, não vai chegar em lugar nenhum. Certo? Agora, você pode começar a pensar em pequenos passos. Por que não 5 mil, 2 mil, 1.000, 500, R$ 200, começando com uma renda passiva menor?
Eu comecei assim. Comecei tendo uma renda passiva de R$10, R$20, R$300 e assim vai indo, certo? Por exemplo aqui, ó, para ter 5 mil por mês, você teria R$900 mil investidos em fundos imobiliários para ter os 5 mil limpos, sem imposto de renda, que é as regras que a gente tem hoje no Brasil. Para ter R$2.000, hoje você precisaria ter investido R$350 mil. Aí você pode estar se perguntando, mas isso parece muito? Não, não parece muito. E também não é pouco. Por que não é pouco? Porque eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês verem o quanto isso não é pouco, né? Deixa eu só trazer aqui, ó. Se você tem um imóvel alugado, a média, tá, é em torno de 0,3, 0,4% do imóvel o seu aluguel. Então, um imóvel de R$350 mil, você vai ter uma média aí em torno de R$1.000 a R$1.400 de aluguel bruto. Sem falar da manutenção, da vacância, se o aluguel, a pessoa do aluguel sair, aquela pintura que tu vai ter que fazer para às vezes melhorar o imóvel, os impostos na tua renda, a incomodação que tu tem, uma série de coisas. Então essa é uma opção, né? Agora, tem uma coisa boa do imóvel também. Se você sabe comprar. Se você sabe comprar um imóvel, muitas vezes você compra um imóvel que vale no mercado 350 e você compra por 200. Show de bola? Mas a maioria das pessoas não é assim. A maioria compra com um descontinho de nada, de merreca, que não é o desconto que ela acha que é. Então é o que o mercado paga. Então, para fundos imobiliários, que eu acabei de mostrar uma possibilidade que a gente vê hoje no mercado, em torno de 0,57 você vai ter 2.000 por mês. Certo? E o fundo imobiliário, dependendo de, claro, quais você também investir, ele se valoriza com o tempo, porque o fundo imobiliário, o de tijolo, ele é um imóvel por trás. Então ele se valoriza com o tempo também e os aluguéis se ajustam com a inflação. Certo? Então essa é também uma saída, por isso você tem que olhar isso também como uma oportunidade de aposentadoria, por que não? E aí vem o grande pulo do gato, você começar a montar o seu combo de aposentadoria, certo? Você montar o como você quer, de fato, viver lá no futuro. E uma sugestão que eu falo aqui, né, de você colocar isso como a sua aposentadoria, é ter de fato uma possibilidade igual a essa aqui. Você ter, vamos imaginar, um sonho ou uma meta sua de ter R$10.000, aqui está como exemplo, tá? Lá no futuro ou daqui a um tempo, somando o que você já tem, né? Você tem um INSS, por exemplo, sei lá, R$2.000 como média aqui, uma previdência privada de R$2.000 que pode te pagar como média também, e a sua carteira de investimento somando com R$6.000, tá? Uma pessoa normal, uma pessoa que trabalha, que tem uma progressão bacana na carreira, que tem meritocracia envolvida, que consegue ganhar uma grana, com certeza ela vai juntar o valor de uma casa ou o valor de um apartamento, às vezes, como investimento. Se ela seguir as regras, se ela aportar, se ela criar o hábito e aprender a investir, eu tenho certeza que ela vai conseguir. Mas ela vai ter que fazer, não tem que ficar sonhando em fazer, curioso em fazer, vou fazer amanhã, outro dia eu começo, essa vez não deu, eu sou pobre, eu sou um ferrado, sempre naquela coisa de postergar o que ela já deveria ter feito. Então, iniciando, você, quanto antes, você vai conseguir, né? E aí, aprendendo, claro, você pode ter um combo, né, de aposentadoria, não ter um lugar só, não ter só o INSS, aí você vai morrer lá na fila. Eu não quero isso para mim, por isso eu estou montando também a minha forma de ter a minha aposentadoria, ou seja, ter diversificação, inclusive na própria aposentadoria, ter diversas fontes de renda, não ter um lugar só, porque aí você vai ter mais tranquilidade, vai ter uma forma de você ter mais tranquilidade
no momento que você quiser. Porque a hora que bater ao teu objetivo, que pode bater com 40, 50, 60 anos, não sei, cada um tem um valor a investir, pode ser que você se aposente inclusive antes. Então, não deixe o governo tomar conta da sua aposentadoria e do seu futuro. Não seja dependente disso. Crie a sua riqueza. Faça você esse movimento. Isso é muito importante, tá? Aqui uma pergunta. E colocar o valor do aluguel do FII com DI em 6 em 7. Fica muito melhor. Eu coloquei 0,57 porque é uma média. A gente não pode botar média para cima, senão eu vou estar passando uma mentira aqui para vocês ou algo que não é possível. Eu passo aqui muito mais conservadorismo do que agressividade. Porque eu sei porque eu tenho vários alunos, mais de 160 alunos eu já tenho nos meus treinamentos. E a maioria das pessoas, a grande maioria, é bastante iniciante, assim, do zero mesmo. E elas não podem iniciar agressivo. O agressivo, ele remete a riscos. E é bem importante a gente conhecer os investimentos antes de arriscar em algo. Então, você sim pode ter uma rentabilidade muito maior. Não tem problema. Hoje, por exemplo, eu vou tirar um exemplo aqui da minha carteira, tá? Na minha carteira de fundos imobiliários. Eu tenho um fundo imobiliário que me paga 9% ao ano. E tem outro que me paga 8% ao ano, sem imposto de renda, tá? Por mês na minha conta. Então, 8% ao ano e outro de 9%. Isso dá um dividend yield mensal de um 0,7%, por aí 0,8% quase. Então, isso é um deles. Mas eu não posso só colocar todo o meu dinheiro nesse único ou nesses dois. Eu tenho que diversificar para eu não estar com todo o meu dinheiro, sujeito a um risco desnecessário. É bacana por um tempo, vou ganhar bastante dinheiro, mas depois, numa pandemia, num problema de crédito, eu posso perder boa parte da minha grana. Então, esse não é uma estratégia inteligente. Estratégia inteligente é você aumentar o seu patrimônio sem correr tanto risco. Então, a grossa maioria das pessoas, elas estão nesse nível. E se alguém quiser vender para vocês algo superior a isso, cuide, tá? Tome cuidado. Eu sei, eu estou aqui num papel bastante difícil desse lado. Eu posso falar para vocês que pode dar muito mais rentabilidade. Tem fundos imobiliários, inclusive, que pagam mais de 1% ao mês. Tem alguns hoje em dia. Mas isso não é para sempre. Isso pode ser algo esporádico, muitas vezes. Então, isso tem que ser tomado um certo cuidado. Então, dentro de uma carteira onde a gente tem essa diversificação, você pode ter esse tipo de coisa. A gente precisa entender que a regra que nos foi ensinado quando a gente era criança está errada. A gente não pode deixar para poupar por último. Poupar por último, você não poupa nunca. Nunca. Você tem que saber o quanto você gasta para aí você poupar no início investindo e gastar no final. Entenderam a lógica? Essa é a lógica milionária e bilionária do Warren Buffett, que está aí bonitinho mostrando para vocês. Se vocês fazerem o jeito de cima, você nunca vai investir. Por quê? Você vai deixar para o final e o final nunca sobra um pentelésimo para você investir, porque você gasta em um monte de coisa que aparece e às vezes são coisas necessárias também. Então você precisa ter esse controle, que é aquilo que eu falei hoje na live, do seu custo essencial, não essencial e os desperdícios. Aí você vai conseguir fazer essa roda girar a seu favor. Se você não olhar para isso, bom, você vai ter problemas. E problema ninguém quer ter, né? É importante a gente fazer essa, vamos dizer assim, essa gestão de patrimônio de uma maneira mais sábia. E isso serve para você, para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, né? Que nem eu mostrei ali, papagaio, para todo mundo. Porque se você quer ter uma grana boa aos 60, aos 70, não sei qual a sua idade, você vai precisar fazer essa gestão.